Não basta ser homem, tem que se cuidar. Meu nome é Daniel Moser, sou médico urologista e hoje nós vamos estar aqui para um bate-papo sobre saúde masculina, espiritualidade e disciplina. Eu gostaria de começar essa conversa entendendo um pouco melhor sobre a questão da saúde do homem. Você sabia que, em média, os homens vivem 7,6 anos a menos do que as mulheres? E por que será que isso acontece? Existem inúmeros fatores envolvidos, desde aspectos socioculturais, por exemplo, homens têm medo de descobrir as doenças, acham que nunca vão adoecer, que são super-homens e por isso não se cuidam, não procuram os serviços de saúde preventivamente, assim como as mulheres fazem rotineiramente, e também quando recebem algum tipo de orientação de tratamento, não seguem, na maioria das vezes, de forma continuada, os tratamentos recomendados. Os homens também utilizam álcool e drogas em maior quantidade, isso é estatístico, estão envolvidos na maioria das situações de violência, talvez pela própria testosterona mais aumentada, vai saber, e não praticam atividade física com regularidade. Mas será que algo está sendo feito para mudar essa realidade? Sim. Há muitos anos já foi implementada aqui no nosso país a Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem. Inúmeros artistas participaram de campanhas estimulando os homens a procurarem os serviços médicos de forma preventiva, tentando quebrar e desmistificar tabus para que essa realidade fosse revertida. Mas as campanhas talvez não conseguiram atingir todo o seu impacto desejado, mas sim, alguma mudança nessa cultura foi promovida. Hoje nós vemos já bastante redução do preconceito dos homens em procurarem os serviços de saúde, a fazer, por exemplo, o tão temido e famigerado exame do toque, e vagarosamente essas estatísticas vão se revertendo. Essa conversa e esse vídeo tem o objetivo justamente disso, de desmistificar alguns aspectos, chamar atenção para outros e, no final de tudo, trazer melhor da qualidade de vida e para a saúde dos homens. Eu gostaria de começar levantando um aspecto fundamental que é muito trabalhado nos consultórios. Sempre procuro conversar com o meu paciente como é que anda o seu nível de atividade física. A atividade física é algo muito amplo para nós estarmos falando numa conversa rápida em que nós vamos pincelar vários aspectos da saúde masculina. Mas o óbvio muitas vezes precisa ser dito, não é mesmo? Doenças cardiovasculares lideram as causas de morbidade e mortalidade entre os homens. Os níveis reduzidos de atividade física é o fator independente que mais se associa com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Isso já é óbvio, como fala esse artigo sobre exercício e doença cardiovascular, uma revisão da literatura. Ou seja, doenças cardiovasculares matam mais, o exercício previne. Então por que será que a gente não faz exercício? Talvez uma falta de priorização dessa questão, sabendo que a nossa saúde, nós dependemos dela para que os outros aspectos se desenvolvam bem. Às vezes nós estamos preocupados com o nosso trabalho, com a nossa família, mas nós esquecemos de nós mesmos. É a mesma história de você estar num avião, de repente sofre uma despressurização, caem as máscaras de oxigênio e você está com uma criança ao seu lado. E agora faço a pergunta a você, quem você deve colocar a máscara primeiro? Muitos homens respondem nessas conversas que nós temos, na criança, claro, é a mais frágil. Mas não, você precisa colocar em você, para você estar bem, para poder cuidar dessa criança. Então eu gosto de muito usar esse exemplo, que nós precisamos estar com isso em mente, nos cuidarmos, dar uma prioridade para a atividade física, para nós homens estarmos com saúde, para aí sim podemos cuidar dos nossos entes queridos, esposa, filhos, enfim. O homem muitas vezes tem esse papel, né, de provedor da família, então você tem que estar com isso em mente para você poder justamente estar bem, para poder exercer seu papel. Os exercícios regulares levam à prevenção de doenças também como diabetes, colesterol elevado, pressão alta, como já falei, as doenças cardiovasculares, as doenças cardíacas. E aí começa a vir toda aquela dificuldade, né? Mas como me exercitar, quanto me exercitar? Você já pensa que vou ter que me matricular numa academia, conseguir um professor e começa a botar barreiras para isso. Eu vou aqui de uma certa forma
te dar um estímulo, pelo menos para o passo inicial. A Associação Americana de Cardiologia tem algumas recomendações de atividades físicas para os adultos e fala o seguinte, que você precisaria no mínimo 150 minutos por semana de atividade moderada ou 75 minutos de atividade um pouco mais vigorosa. Adicionar exercícios de força moderada a intensa pelo menos 2 vezes por semana. Isso mesmo, trabalhar os seus músculos, né? Uma musculação que você pode, como eu falei, fazer num ambiente de academia ou mesmo na sua casa com exercícios funcionais. E os benefícios se acentuam, claro, quanto mais você fizer, né? Guardada uma proporção, lógico, e um limite também para você não se machucar. 5 horas semanais. Todos esses exercícios, obviamente, que com orientação vão ter maior eficácia e maior segurança para os homens. Importante também, quando começar esses exercícios, ter uma avaliação cardiológica para saber se está tudo bem e você não vai ter um mal-estar súbito durante a sua atividade física. E aí, muitos homens fazem a pergunta, né? O que traz mais benefício? Será que são os exercícios aeróbicos, corrida, caminhada, bicicleta, natação, ou os exercícios de força? Mais frequentemente utilizados aqui é a musculação. Bem, existe esse trabalho muito interessante no qual você, olhando o gráfico, quanto mais ele está desviado para a sua esquerda aí da tela, mais benefício tem no aspecto de prevenção de doença cardiológica. Então, quando você vê exercícios de força, que são as primeiras 4 colunas ali de cima para baixo, ela traz um grande benefício. Os exercícios aeróbicos também trazem benefício. E quando você vê a combinação das duas, aí o benefício é potencializado, que é justamente o que recomenda as sociedades cardiológicas internacionais. Então, exercício aeróbico e um pouco de cuidado com a musculação vai te permitir atingir esse melhor grau de prevenção, eu diria, de doenças do coração, de doenças cardiovasculares. E quando eu passo para esse outro aspecto, rotina de próstata, o que vem na sua cabeça? Pense, quando fala em rotina de próstata, você lembra de urologista, você lembra do que mais? Exame de toque. Acreditem, para muitos homens ainda isso é um tabu e é essa a imagem que eles veem, né? Como se fosse uma coisa de outro mundo, um extraterrestre, né? Algo que temido, e ainda há uma certa barreira para procurar essa rotina e evitar as doenças de próstata. Falando em doenças de próstata, vamos falar um pouquinho como é essa rotina. Ela idealmente deve ser feita todos os anos. O intervalo de 1 ano é um intervalo seguro. Por quê? Entre o desenvolvimento de um problema na próstata e a detecção. Se você tiver esse intervalo de 1 ano, normalmente é um tempo seguro para você pegar essa doença na sua fase inicial. Normalmente, há um pouquinho de controvérsia quanto a isso, mas normalmente o início é a partir dos 50 anos. E quando você tiver algum antecedente familiar, vale a pena anteceder um pouquinho essa avaliação, puxar aí para os 45 anos de idade. E como que ela é feita? Normalmente através do toque retal e o exame de sangue, que nós costumamos falar, né? Esse exame de sangue nada mais é do que o PSA, que é uma substância, ou mais especificamente uma proteína produzida pela próstata, que quando tem níveis elevados, pode, veja, eu estou salientando, pode, não é obrigatoriamente indicar um câncer de próstata. Eu queria explicar um pouquinho para os homens aqui, para todo mundo que está me acompanhando, a diferença entre câncer de próstata e a hiperplasia da próstata, ou o aumento do tamanho da próstata, ou o aumento benigno da próstata. Muitos homens confundem essas duas questões. Câncer de próstata, ele é o câncer de próstata, que todo mundo ouve falar nas campanhas. Já a hiperplasia de próstata, ela é diferente. Ela cursa com sintomas urinários e geralmente a partir dos 50, 60 anos de idade. Já o câncer de próstata, na maioria das vezes, ele não tem sintomas nas suas fases iniciais. Vai ter só quando a doença já está bastante disseminada. Então, se você está urinando fraco, com dificuldade, levantando à noite para urinar, não é que você tem câncer de próstata. Você pode estar com hiperplasia de próstata, que também tem que ser diagnosticada e tratada porque pode trazer consequências importantes para a sua bexiga e para os seus rins. O câncer de próstata, a única forma que você tem de detecção precoce é fazendo a sua visita anual ao urologista,
o exame de sangue, o PSA e o toque retal. E saiba, em cerca de 95% dos casos, quando detectado na fase inicial, é passível de cura. Você vai conseguir a cura dessa doença. Então, não tem uma razão por que a gente ficar adiando e deixando os sintomas aparecerem. Como é que a gente faz para diagnosticar o câncer de próstata? A principal ferramenta é a biópsia, que dela dá o diagnóstico de definitivo, que através de uma coleta de material, é feito com acesso pelo reto, você colhe alguns fragmentos, normalmente o paciente está sob uma sedação para não ter tanto desconforto, e você pega, olha no microscópio e faz aí o diagnóstico do câncer de próstata. Quando que o paciente tem então a indicação de fazer uma biópsia? Quando ele tem o toque retal alterado, uma presença de nódulos ou endurecimentos da próstata, o urologista consegue perceber isso através do toque, ou uma alteração do PSA. Tem que ser analisado caso a caso, por isso que eu não estou usando nenhum valor de referência do PSA, porque se a próstata for grande, ela pode também produzir muito PSA e não necessariamente ser um câncer de próstata. Daqueles sintomas que eu citei sobre a hiperplasia de próstata, hiperplasia benigna, os sintomas mais comuns que você vai identificar é uma urgência miccional, ou seja, quando dá aquela vontade de ir no banheiro, você tem que ir rápido, tem que sair correndo, porque pode até de repente escapar na calça, um jato fraco, a frequência urinária, o número de vezes que você vai no banheiro aumentada durante o dia, isso aí eu estou falando acima de 8, 10, 12 vezes por dia. Levantar durante o sono, né? Normalmente à noite, quando você está dormindo para urinar, uma sensação de que você não esvaziou completamente a sua bexiga, um jato interrompido, uma dificuldade para iniciar a micção. Então, quanto a essa questão do aumento benigno da próstata ou hiperplasia, é importante você estar atento aos sintomas, comunicar ao seu urologista quando você for e não minimizar os seus sintomas, que é o que acontece muitas vezes, né? Começa a urinar fraco, é algo lento, progressivo, você vai se acostumando com aquilo e passa a achar normal. E muitas vezes já é um problema, né? Então, iniciar o tratamento para evitar as complicações irreversíveis, que normalmente vão residir na bexiga e, em alguns casos, podendo chegar até acometimento dos rins, acometimento renal. Eu vou deixar aqui 2 exemplos para ficar bem claro. Exemplo 1, o José, com 55 anos, ele não tem problema urinário nenhum, está urinando bem e ele tem um PSA que é considerado alto para o tamanho de próstata dele. Ele tem uma próstata de 30 gramas e um PSA de 4,8 e tem um nódulo também endurecido. Fiquem com esse exemplo, esse caso na sua cabeça. No outro exemplo, nós temos o João, com 62 anos, uma dificuldade já para urinar, então ele tem sintomas, ele está incomodado com aquilo, mas ele tem um PSA que não é muito alto, é baixo, compatível com o tamanho da sua próstata, em torno de 60 gramas, e no toque ela tem uma consistência normal. Qual dessas 2 situações você ficaria mais preocupado com câncer de próstata? O exemplo 1, o José, ou o exemplo 2, João? Aqui está a resposta. O José, ele tem uma indicação de biópsia de próstata. Por quê? Porque nós temos uma suspeita de câncer de próstata. Ele tem um PSA alto, para o tamanho de próstata que ele apresenta, e tem um nódulo endurecido. Já o João, ele tem sintomas urinários, uma próstata aumentada, e ele necessita aí um tratamento para o aumento do volume prostático, que aí é assunto para uma outra bate-papo, que pode ser medicamento, procedimentos minimamente invasivos ou cirurgias para desobstrução, abrir esse canal da urina. Eu gostaria de continuar aqui a nossa conversa falando um pouquinho sobre envelhecimento, né? Se você não morrer numa idade muito precoce, você vai envelhecer e as consequências do envelhecimento vão vir para todo mundo que as décadas forem aí se acumulando. O envelhecimento, muitos conhecem com aquela palavra chamada andropausa, né? Fazendo uma analogia à menopausa das mulheres. Existe um termo técnico para isso, que é o distúrbio, que é o problema, né? Androgênico, que é relacionado aos hormônios masculinos, andrógenos, do envelhecimento masculino. E vamos usar essa sigla, DAEM. E são alterações relacionadas justamente à diminuição dos níveis de um dos principais hormônios do homem, a testosterona. A testosterona tem inúmeros papéis no nosso corpo, dos homens, desde a maturação sexual, desenvolvimento das características sexuais secundárias,
crescimento de barba, voz, ganho de massa muscular, mas ela vai muito além. Ela pode estar envolvida com o seu humor, com a sua disposição, com a forma que você encara os problemas da vida, enfim, ela é essencial para você ter uma boa qualidade de vida e também envelhecer com qualidade, uma vez que no envelhecimento a testosterona tem uma tendência de sofrer redução na maioria dos homens, e a grande maioria não se dá conta disso. Vai envelhecendo, alguns vão desenvolvendo outros transtornos, como depressão, perda de memória, e muitas vezes não se dão conta que a testosterona pode estar envolvida, contribuindo para o agravamento dessas situações. Esse artigo aqui é bem interessante, eu trouxe para vocês, traduzindo, a testosterona como um fator chave na síndrome metabólica relacionada ao gênero, né? O que eu quero dizer isso, síndrome metabólica? Síndrome metabólica é quando você tem inúmeras doenças associadas. Por exemplo, quem tem síndrome metabólica pode cursar com alteração da glicemia, que é o diabetes, pressão alta, colesterol elevado, 2 ou 3 dessas que nós chamamos comorbidades ou doenças associadas, resultando numa síndrome, chamada síndrome metabólica. E nós sabemos que a reposição de testosterona em homens com níveis reduzidos de testosterona melhoraram os sintomas da síndrome metabólica e reduziram a mortalidade. E a monitorização dos níveis de testosterona andam junto com a restrição calórica, atividade física e nesses programas de perda de peso e de melhora da qualidade de vida. Então, atenção, de repente se você ou conhece alguém que está lutando para melhorar a sua saúde, a sua forma física, está visitando cardiologista, cuidando de alimentação, exercitando, mas a testosterona não estiver com bons níveis, pode ser que esse trabalho todo aí fique em vão, tá? Então é fundamental essa monitorização. Quando nós falamos na tal da andropausa ou no DAEM, né, envolvido no envelhecimento masculino, os principais sintomas que você pode observar são a perda da massa muscular, que está diretamente relacionado com bons níveis de testosterona, aumento da gordura, principalmente a gordura abdominal, o desânimo, em alguns casos cursando com depressão, perda da atenção, do foco, e também pode cursar com disfunção erétil, problemas sexuais. Então, para nós fazermos o diagnóstico, é importante termos uma história bem detalhada, ouvir bastante os sintomas aí do paciente e você mesmo fazer uma autoanálise, ver se você tem algum desses sintomas e comunicação médico e dosar os níveis de hormônio. A testosterona total e a sua fração livre, que é aquela disponível mesmo para o uso. O tratamento é repor hormônio. Repor hormônio não significa necessariamente você tomar aplicação de testosterona, né? Você pode usar medicamentos que estimulam a sua produção de testosterona. Essa eu acho a via aconselhável, né? Principalmente no início do tratamento, uma vez que você pode produzir essa testosterona, é muito melhor do que você receber externo. É uma armadilha que muitos homens não se dão conta, porque uma vez que você passa a receber testosterona externa, uma reposição de testosterona propriamente dita, há uma tendência de que você pare de produzir a sua própria testosterona. Então, se você faz isso numa fase da sua vida muito precoce, ali uns 40, 50 anos, é muito tempo que você vai ter que, talvez, ficar recebendo esse hormônio. Então, se você pode estimular, principalmente nos homens mais jovens que precisam dessa reposição, e ele próprio produzir, me parece mais simpática essa ideia. Agora, tem algumas situações em que realmente não vai ter mais essa produção, teve uma parada da produção, ou que nós chamamos também de uma falência da produção de testosterona, uma falência testicular, porque ela é produzida lá nos testículos, e aí sim, você vai ter que entrar com a terapia de reposição com testosterona propriamente dito, que tem várias vias para você receber, que pode ser através de injeção intramuscular, aplicação de gel, através da pele, transcutâneo, ou até mesmo os implantes de testosterona. Caminhando muito próximo aqui do DAEM, do distúrbio androgênico, do envelhecimento masculino, tem a questão da disfunção erétil, que, como eu falei agora há pouco, é muito relacionada também com os níveis de testosterona, mas não só relacionada com os níveis de testosterona. Tem muitos homens que nós fazemos a reposição com testosterona e eles ainda continuam com problemas da disfunção erétil, porque essa questão do mau funcionamento, mau desempenho sexual é multifatorial.
podem ter muitos fatores envolvidos. Se você sofre com essa questão e ainda está com medo, preocupado em procurar uma ajuda, essa informação para você vai ser muito reveladora. Saiba que 50% ou mais dos homens com mais de 50 anos de idade têm algum grau de disfunção erétil. Então é muito mais comum do que a gente imagina. E muito menos falado nas rodas de amigos do que a gente vivencia. Porque ninguém sai falando desse problema, mas as estatísticas e o próprio consultório médico revela essa verdade todos os dias para a gente. E quais são os sintomas aí, os problemas, né, mais comuns que nós observamos em quem tem a disfunção erétil? Ela é muito ampla também, a questão da manifestação. Pode ser desde a perda do desejo, que é a mais comum, que nós chamamos de libido. Você pode ter uma perda da força da ereção, da rigidez peniana, uma ereção parcial, ou que ela não se mantém durante todo o ato sexual, uma ereção fugaz, uma ejaculação rápida e dificuldades para a ejaculação. São algumas das questões que podem surgir nos homens com disfunção erétil. E as causas, como eu falei, multifatoriais. Ela tem desde aquelas causas relacionadas ao nosso corpo mesmo, o mau funcionamento do corpo, como sedentarismo, né? Você não praticar atividade física, piora a circulação sanguínea de todo o seu corpo, inclusive para o pênis, né? Muitos homens têm aquela ideia de que a parte sexual não está funcionando bem, por quê? Vê como se fosse um membro acoplado ao seu corpo, né? Não, faz parte do seu corpo. Então, se a sua circulação do coração para as suas artérias do corpo, de uma forma geral, não vão bem, também lá no órgão sexual não vai chegar sangue suficiente para promover essa ereção. A obesidade está intimamente relacionada com piora dos níveis de hormônio testosterona, doenças como pressão alta, diabetes, mesmo que estejam controladas, são fatores para piora no desempenho sexual, porque para chegar nessa doença, muita coisa aconteceu, inclusive impactando as pequenas artérias que conduzem sangue para o seu pênis. Então, mesmo que você tenha pressão alta e diabetes controladas com remédio, houve um desequilíbrio, e esse desequilíbrio pode afetar a sua função sexual. Cigarro. Apesar das embalagens de cigarro falarem aos quatro cantos que pode e que causa disfunção sexual, muitos ainda duvidam, mas isso aí já é comprovado cientificamente. E diminuição dos níveis hormonais, que está sendo até redundante aqui nessa conversa, mas nunca é demais lembrar sobre isso. E tem as causas também aqui, envolvidas com a questão psicológica, que nós chamamos psicogênica. Isso é muito comum nos dias de hoje, porque quem que não vive estresse? Todos hoje nós estamos expostos ao estresse, e o grande segredo está em controle desses níveis de estresse, saber como lidar. O excesso de trabalho, questões financeiras, como está o seu relacionamento com a sua parceira. Não tem como ter uma vida sexual e uma função sexual adequada se não tem uma sintonia fina entre o homem e a sua parceira. E as distorções sexuais, isso hoje está começando a aumentar demais nos consultórios, questões relacionadas à pornografia, ideações sexuais equivocadas, vícios sexuais e que, por fim, muito cuidado com isso, acabam um desfecho inevitável, que é impotência, piora da sua função sexual. Porque você vai criando uma realidade que ela não existe. E quando você se depara com a realidade presente, toda aquela fantasia às vezes não existe e você se frustra e o seu cérebro te engana e aquilo ali não te dá mais prazer. Está envolvido com descarga de serotonina, dopamina e muitos outros neurotransmissores envolvidos nessa questão do prazer. Então, muito cuidado o envolvimento com pornografia, vícios sexuais que vão acabar um momento ou outro te levando à disfunção erétil e à impotência. O tratamento, em primeiro lugar, informação. Esse vídeo aqui é muito útil, né? Compartilhe, inclusive, com quem você conhecer, porque o primeiro passo é entender o problema e as causas. A partir daí, sim, você vai ter uma mudança dos seus hábitos, do estilo de vida, vai começar também a tratar as doenças pré-existentes, melhorar ainda mais o seu nível de colesterol, controlar melhor a sua pressão, o seu diabetes, quem sabe até com exercício chegar ao ponto de se livrar dos medicamentos, seria o ideal, né? Reposição de hormônio, testosterona, e também existem os medicamentos, quando acompanhados por um urologista e bem orientados, Viagra, Cialis, são remédios utilizados aqui nesse arsenal terapêutico. E quando nós falamos nessa busca de soluções, há muitos erros que eu fiz questão de elencar aqui, que os homens caem,
e acaba piorando ainda mais toda essa situação. Primeiro ponto é terceirizar o problema, né? Ao invés de fazer uma análise, o que está acontecendo, ele terceiriza, joga esse problema, que o problema está na parceira. Procurar estímulo em material erótico, como eu já falei, isso aí só vai piorar e vai agravar o seu quadro. Pode até dar um benefício imediato, sentir mais estimulado, erotizado, mas que no médio e no longo prazo vão acentuar esse quadro de disfunção erétil. E procurar os relacionamentos extraconjugais, que aí desestabiliza mesmo toda a estrutura do casal, potencializando a piora dessa situação. Tratado dessas questões, né, do corpo, eu não poderia falar de saúde masculina, saúde integral masculina, sem falar da saúde mental e espiritualidade. Nós sabemos que saúde envolve muitos aspectos e a parte mental e espiritual também é parte relevante disso. Essa matéria de jornal, sem muita base, né, científica, acadêmica, não é um estudo conduzido para provar isso, mas foi algo visto e observado, né? Então foi publicado que um estudo apontou que homens sofreram mais com a saúde mental do que a física durante a pandemia, né? Pandemia, quando nós falamos, parece algo já até um pouco distante, mas foi há poucos anos atrás. 4 anos atrás, nós estávamos vivendo uma das maiores pandemias aí da história da humanidade. E olha que interessante, foi analisado e visto que a saúde mental foi tão ou mais impactante na saúde global do que a própria saúde física. E aí eu vou tratar um pouquinho com vocês o que nós temos de ciência, né, falando sobre saúde espiritual, espiritualidade e saúde. Esse artigo é bastante interessante e ele fala sobre saúde mental e espiritualidade. E aí eu pergunto para você, como que está a sua saúde mental? Faça uma análise. Você se considera uma pessoa que tem uma boa saúde mental? Cuidado com a resposta, porque as definições de saúde mental plena são muito amplas. Talvez por isso que se fala aqui de médico e louco, todo mundo tem um pouco, porque vejam como é difícil nós cumprirmos todos os critérios para uma saúde mental plena. Ausência de sinais psicopatológicos, doenças psiquiátricas, um comportamento pró-social, você gostar de se envolver, de se engajar com assuntos da sociedade, ausência de ansiedade. Quem hoje não tem ansiedade, né? A questão toda não é ter ou não ansiedade, mas como você controla, onde você deposita, onde você busca socorro e alívio para a sua ansiedade. Ansiedades passageiras, ok, estou ansioso, que talvez eu vá perder o voo hoje, mas e essa ansiedade crônica, angustiante, que te limita, que te freia, que te impede de ser você mesmo? Vai deteriorando completamente a sua saúde mental. Autocontrole. Será que nós temos uma capacidade adequada de autocontrole a reagir aos estímulos externos, às reações que nós temos com outras pessoas? Eventualmente fica muito difícil ter esse autocontrole, mas quando ele passa a ser um descontrole generalizado, a saúde mental acaba sim sendo impactada. E a sensação de competência? Muitos têm aquela sensação de inutilidade, talvez por não olhar os seus aspectos positivos e ter o foco apenas nas suas falhas e nos seus pontos fracos. Todos nós temos. Mas o grande segredo para uma saúde mental é nós focarmos naquilo que nós temos de qualidade, que nós somos bons, que vai te dar uma sensação de competência pessoal. Uma capacidade de autocrítica e realização, e autorrealização. Estarmos abertos às críticas externas, construtivas, e também à nossa autocrítica sem um caráter de automartírio, de nos ferirmos, de sermos extremamente exigentes com nós mesmos, mas fazemos uma análise de como estamos lidando com os aspectos mais importantes da nossa vida. Abertura da mente para novas experiências e informações. Estar aberto para ouvir, para aprender, que isso aí vai te dar uma saúde mental melhor. E uma personalidade adaptativa, eu acho que essa é a palavra final, é a mais importante, positiva. Então vejam quantos aspectos para você ter uma saúde considerada normal, uma saúde mental dentro dessa normalidade. É muito difícil, não? Por isso nós temos que estar sempre vigiando e cuidando disso. Talvez seja mais difícil termos uma saúde mental correta, adequada, do que uma saúde física. E por isso que ela também é tão importante quanto a saúde física. E esse outro trabalho também é muito interessante.
o papel da religião e da espiritualidade na saúde mental. Eu estou falando de pesquisas que mostram que a religião e espiritualidade estão relacionadas com melhora da saúde mental e da qualidade de vida, para você ter um melhor ânimo. A religião e espiritualidade diminuem os níveis de depressão, desordens alimentares, índices de esquizofrenia, percepção do estresse, risco de suicídio, desordens de personalidade. Lembra que eu falei que exposto a situações de estresse, toda a humanidade está. Mas a questão, o segredo desse jogo é como você tem essa percepção do nível de estresse, como você lida com isso. E pesquisas científicas já mostram que a religião e a espiritualidade te ajudam a perceber melhor esses níveis de estresse. Um pouquinho mais a fundo nesse artigo, fala que crenças religiosas estão relacionadas ao maior grau de satisfação com a sua vida, com o que você tem, aceitação, com afeto e as qualidades morais. A crença em Deus mostrou melhores resultados em tratamentos psiquiátricos. Indivíduos com aceitação positiva da imagem divina têm menores taxas de ansiedade, sintomas de depressão, paranoia, obsessão e compulsão. Tem um outro trabalho que eu achei bastante interessante trazer aqui para vocês, traduzindo, fala o seguinte, que profissionais da saúde mais espirituais promovem um cuidado diferente. Então esse estudo fala sobre como que as pessoas que te acolhem, que têm essa espiritualidade, vão ter um desempenho melhor no que fazem. Ressalta também a importância de trabalho de conforto espiritual, acolhimento espiritual. Se falar sobre espiritualidade com as pessoas que sofrem. Ela fornece suporte social no ambiente familiar, que muitas vezes fica muito deteriorado com um doente em casa. Proporciona um senso de pertencimento e segurança. Pertencimento àquela comunidade, uma segurança de que tem alguém cuidando e olhando por ela. Não apenas humanos, mas também essas pessoas que têm a percepção, como nós falamos no trabalho anterior, que há um Deus cuidando de sua vida. Minimizam a sensação psicológica negativa da inutilidade, da frustração, ajudam a manter uma atitude psicológica positiva, de novo essa palavra, e saudável, e melhoram a saúde física e mental. Voltando ao primeiro trabalho, Saúde Mental e Espiritualidade, ele fala o seguinte, que espiritualidade e religiosidade são componentes cruciais para preservar a saúde. Na maioria das vezes, a necessidade de Deus, oração e meditação surge apenas quando há problemas nas vidas das pessoas. Aqui é um contrassenso, não? Se a espiritualidade e religiosidade são componentes cruciais para preservar a saúde, sua crença em Deus, isso já é demonstrado, por que nós deixamos só na situação extrema, para procurar essa ligação com Deus, esse maior intimismo, essa intimidade? E não antes, e não como a primeira saída, como a primeira alternativa. Mas, enfim, os trabalhos mostram que só muitas vezes é preciso chegar no fundo do poço para nos ligarmos nisso. Fica aqui essa mensagem aqui para você que está me acompanhando. Não é minha opinião, única e exclusiva, eu creio nisso também, mas são trabalhos científicos que mostram e que reforçam as pessoas que têm essa crença que estão no caminho certo e podem levar essa verdade, às vezes pessoas que não creem, descrentes, que isso sim pode melhorar a sua vida, porque a vida ela não é linear, ela tem altos e baixos, topos e fundos de poço. E o que nós vamos fazer quando chegar no fundo do poço, não? Então, estarmos preparados é a melhor forma. Estarmos preparados não só física, mas mental e espiritualmente. Queria deixar aqui algumas mensagens finais. E a principal delas é que cuidar da saúde vai muito além dos cuidados com o corpo. Acho que ficou bem claro aqui nessa fase final da nossa apresentação, E eu queria deixar aqui um versículo aqui de Provérbios 9:11, porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida te acrescentarão. Essa é uma promessa de Deus para que aqueles que seguirem a sua sabedoria e a orientação divina terão dias multiplicados e anos de vida, anos com qualidade acrescentados à sua vida. Eu espero que essa reflexão, essa mensagem tenha te ajudado de alguma forma, tenha reforçado conceitos
positivos e corretos que você tenha e tenha desmistificado e derrubado ideias erradas. Possa te ajudar, que você possa compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis, para que mais e mais pessoas tenham vida e vida em abundância. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.